Oi gente, eu não sei como vocês chegaram nesse vídeo, mas penso eu que tem algo a ver com pesquisa científica, como produzir um artigo acadêmico ou dúvida sobre como funciona a ideia de senso comum e de ciência. Na verdade, a intenção desse vídeo é ele ser a introdução de uma série de vídeos sobre produção científica. Porque eu acredito que pra gente começar a escrever um artigo, ou começar a escrever um projeto, ou começar a escrever um TCC, a gente primeiro deve entender o que é pesquisa, porque senão você vai provavelmente fazer essa peça errado. Então esse é o propósito desse vídeo de hoje. Se não é isso que você quer saber, vai embora, bebê, porque não é esse vídeo, você vai estar gastando tempinho da sua vida à toa. Agora, se é isso que você quer saber, vamos pra tela. Voltando ao ponto. Quando a gente trata de conhecimento, a gente deve se perguntar da onde vem o conhecimento. E para isso a gente tem duas respostas, que são bem comuns, né? Que é o senso comum e a ciência. O senso comum é aquele conhecimento que é promovido, criado pelo cotidiano, através de duas coisas, do senso e do comum. Vocês estão vendo que é uma coisa bem autoexplicativa, né? O senso, ele vem tratar daquilo que é instintivo, daquilo que nós temos intuição e trabalha com a nossa percepção. Ou seja, eu com os meus olhinhos percebo que tem uma estante atrás de mim com livros. Eu com o meu paladar detecto se algo é doce. Então nós usamos os nossos sentidos para gerar uma percepção da realidade. Essa percepção se tornam em uma fonte de conhecimento. E o segundo é o nosso comum, a nossa vida em sociedade, o nosso saber compartilhado, as nossas histórias, a nossa cultura, aquilo que outros aprenderam antes de nós e nos é passado. E esse segundo caráter de ser comum, a gente trabalha com duas ideias principais, tá? Que tem que ser algo generalizado e algo compartilhado, sabe? Para ser comum. Com base no senso comum, a gente tem três subcategorias, que é a opinião comum, o bom senso e a base do conhecimento racional. A opinião comum, ela faz uso da percepção para influenciar a cultura. E aí a gente vai ter alguns saberes coletivos, que eu até enumerei aqui, que é o imaginário coletivo, os preconceitos e a base convencional. A base convencional, gente, a gente vai tratar aqui como se fosse a questão do saber tradicional, sabe? O padrão a ser levado em consideração dentro de uma determinada sociedade. A gente sabe que cada sociedade tem suas tradições e essas tradições, elas são frutos desse senso comum. O segundo ponto é a ideia de bom senso. O bom senso, a gente sempre fala muito, né? A pessoa tem que ter bom senso, a pessoa não teve bom senso na hora que vai fazer isso. Mas a verdade, o que isso significa? Significa a capacidade da gente detectar um determinado fato como verdadeiro ou falso. Não através de um método nem nada. Mas, por exemplo, uma coisa que a gente poderia usar aqui de exemplo por exemplo, se alguém te vender um pedaço da Lua, um lote na Lua. Faz sentido? Não, provavelmente é falso. Provavelmente é falso. Ninguém é dono, como é que alguém pode vender a Lua? Se não é proprietário dela. Então, assim, essa capacidade desse discernimento, de saber isso aqui é verdadeiro, isso aqui provavelmente não é. Então, a gente tem que ter bom senso na hora de fazer essa avaliação crítica. Já a base do pensamento racional, ela já demonstra essa tentativa do conhecimento de se estabelecer de uma forma crítica. Ou seja, através da capacidade de julgamento. Se no bom senso eu vou avaliar com base nos fatos, por exemplo, para vender um lote a pessoa tem que ter um documento. Agora, se eu for avaliar na questão já mais crítica como vender um lote na Lua? Precisa de certificado? Como funciona isso? Você já cria um método, sabe? Para tentar designar esse raciocínio racional. Essa lógica não é uma conclusão tão óbvia, você passa por um percurso mais longo para chegar a isso. É um sistema de avaliação para saber se algo é verdadeiro ou se é falso.
mas através de um sistema. Não é uma conclusão simples, não é uma conclusão baseada na percepção, ok? E aí, o que acontece? Nós tratamos aqui sobre o que é o senso comum. Eu vou até apagar isso aqui que eu escrevi sobre o Aristóteles, que eu acho que só vai confundir vocês. Então, deixa eu apagar isso e vamos já para a ciência. Nós já determinamos que o conhecimento do senso comum é aquilo que está no nosso cotidiano. Então, como é que eu vou fazer para falar, isso aqui não é senso comum, isso aqui é ciência? O Karl Popper, ele vem com a solução para isso. E ele faz essa solução porque ele percebe realmente essa dificuldade na definição do que é ciência. E para isso, ele acaba trazendo a ideia de um problema da demarcação. Como eu vou delimitar o que é ciência? Como eu faço? Eu boto numa caixinha e falo, isso aqui é ciência, que é diferente dos outros conhecimentos. E aí o Karl Popper, ele vai criar 3 critérios para tratar dessa delimitação da ciência. Esses 3 critérios aqui já vou abrir e mostrar para vocês. O primeiro é a falseabilidade da teoria científica. O segundo, a ciência caracterizada pelo método. E a terceira que é a ciência como conhecimento conjectural e falível. Eu já tô abrindo todos aqui agora, abri todos aqui com vocês agora, eu vou voltar em cada um aqui com vocês. Na questão da falseabilidade da teoria científica, eu peço para vocês terem um certo cuidado. Porque se você partir de uma ideia primária, preconceituosa, você vai errar. O que é isso? Para o Karl Popper, o que é isso? Quer dizer para ele a verdade, aquilo que é o fim, o escopo, o objetivo da ciência, que é alcançar a verdade. A verdade é difícil de ser alcançada. Ela não é um caminho fácil, reto, simples. Eu olhei e eu cheguei à conclusão do que é verdade. Não, para ele é um caminho difícil, é difícil para a gente alcançar a verdade. Então, o mais provável é que as teorias que a gente cria, as hipóteses que a gente cria, são passíveis a ser falhas. Porque é difícil acertar. É difícil de cara falar, acertei isso aqui. E um exemplo disso, o Thomas Kuhn, ele vai tratar muito da ideia de paradigma. Paradigma é quando uma ideia fica sendo reforçada por um determinado tempo e acaba se consolidando como se fosse uma lei, né? A primeira lei que a gente teve e ainda tem, em certo aspecto, ela, que é muito fulgente na nossa sociedade, é a lei da gravidade. É muito difícil alguém falar assim, esse objeto aqui, o vaso da minha mãe, não segue a lei da gravidade. É muito difícil a gente ter esse tipo de análise sobre o que é ou não é a aplicação da gravidade. Logo, a gente muitas vezes parte do pressuposto de que a gravidade é verdade. Correto? Porque a gente tá todo mundo sendo influenciado por ela. Todo mundo tá aqui debaixo dela. Então, ela é um paradigma. Mas aí veio Einstein, lá em 1900 e bolinhas, e falou, Newton, de tudo eu concordo com você, mas penso diferente. Penso que a gravidade, ela não é uma força que exerce dessa forma. Penso que ela tem uma influência, que ela trabalha com a questão de pesos e uma série de outros conceitos, né, que estão na teoria relativistas, e trabalha a questão da gravidade de uma forma diferente. Então ele modifica a lei da gravidade. A gravidade deixou de existir? Não. Mas modifica a nossa visão e a nossa percepção sobre ela. Então, assim, a gente parte do pressuposto de que uma teoria não é uma verdade. Uma lei não é uma verdade. Ela é uma tentativa que pode ou não ser verdadeira. E o que vai fazer com que ela seja verdadeira ou falsa? O nosso segundo critério, o método. A ciência é caracterizada pelo método, e aí o Karl Popper vai falar sobre a ideia da ciência como um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, para quem já jogou, sabe que tem regras. E essas regras influenciam os cientistas. Os cientistas, eles estão obrigados, eles assumem um compromisso de seguir as regras do método. Vou até anotar aqui do lado, método.
do método. Ele seguindo essa regra do método, ele vai conseguir chegar a um resultado. E esse resultado pode ser, vou colocar aqui, ó, resultado pode ser verdadeiro ou nada. Ou não fica aqui não, for no meio. Falso. O resultado pode ser verdadeiro ou falso dessa pesquisa, dessa teoria, né? Então, assim, o método, ele vai ser o caminho que nós vamos trilhar para tentar encontrar essa verdade. Nós temos um problema, o problema a gente carrega com a gente no caminho. E a gente tenta trilhar com a metodologia um caminho para alcançar essa verdade. E através dessa metodologia, o resultado pode ser verdadeiro ou falso. E não tem nada de errado, tá, gente? Uma teoria ser falsa. Porque mesmo ela sendo falsa, ela já demonstra algo que não é a verdade. Então já facilita a vida de quem vem com outra teoria. Já criando um paradigma. Não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Entende? Então, assim, a ciência é um jogo de acertos e erros. E é por isso que o Karl Popper, ele vai trazer exatamente essa ideia, né? Do jogo da ciência. Né? Então a gente tem que ver a ciência não como algo 100% focado, mas sim como algo que está passível a erros e acertos. E tá tudo bem você errar ou você acertar. Faz parte do jogo. Se você não aceita, deixa eu até anotar isso aqui, o cientista, ele tem que estar disposto aceitar aqui, aceitar perder ou ganhar, ok? Gente, assim, é muito legal esse aspecto da ciência, porque até quando você está errado, você, de certa forma, ajudou a delimitar aquilo, um caminho melhor para a próxima pessoa tentar chegar a uma verdade. Isso é bem legal. Então, se você não tem essa habilidade do ai, tá tudo bem pra mim tá errado, sério, a ciência não é pra você. A ciência você tem que ter sangue frio e saber que você vai fazer perguntas, você vai trilhar caminhos que podem ser verdadeiros ou não. Mas você tem que estar ali disposto a aceitar o resultado, né? Então, assim, é por isso que muitas vezes a gente fala que a ciência ela é imparcial. Porque a gente tem que trabalhar com a ideia de que o resultado, ele não pode ser influenciado pela sua necessidade de estar certo. E aí vem uma questão interessante, que o Karl Popper vai tratar da seguinte forma. Quando mudar de estratégia? Você tá ali escrevendo a sua tese e você percebeu, esse caminho que eu escolhi, ou essa tese, ou esse problema, não vai dar bom. Não vai dar bom. Não vai dar certo, eu já percebi aqui que o resultado dele tá dando errado. Tá tudo bem você mudar de estratégia. Você pode simplesmente falar assim, cheguei a este ponto, percebi que tal e tal ponto não se encaixam com a aplicabilidade da ciência, logo começarei meus trabalhos reanalisando sobre uma nova perspectiva. Tá tudo bem mudar de estratégia, tá tudo bem reconhecer um erro e recomeçar, ok? Então, mudar de estratégia, gente, vou acertar aqui de novo. Cadê a corzinha? Tá ok, pelo amor de Deus, não fiquem com medo do erro. O erro é a coisa mais legal que você vai poder na vida. E o único lugar que você vai poder errar sem ninguém te julgar tanto assim é a ciência. Para quem gosta de errar, a ciência é o máximo. E o nosso terceiro tópico, que é a ciência como conhecimento conjectural e falível. O Popper, ele vai tratar de uma seguinte perspectiva. Tudo o que nós sabemos, tudo o que nós fazemos é uma conjectura. Ou seja, nós achamos que é verdade. Temos certeza absoluta que é? Não.
ok? Tá tudo bem, tá, gente? A gente não sabe quantas dimensões tem, a gente não sabe como outras dimensões influenciam as coisas que nós vivemos. Tem mais coisa no mundo do que nós somos capazes de saber. E tá ótimo assim. Tá tudo certo a gente não saber das coisas. Mas a gente tem que estar e ter a ousadia de fazer hipóteses, de fazer conjecturas. E aí é por isso que ele vai falar sobre a capacidade antecipatória e hipotética, que é a nossa capacidade. Deixa eu mudar essa letra, essa cor. Capacidade que eu vou chamar aqui simplesmente de perguntar. É a capacidade de você perceber a realidade ao seu redor e saber antecipar, prever, criar hipóteses a respeito dela e testar elas. O Pope, inclusive, vai falar que isso é um ato de ousadia. Porque você admitir que você não sabe nada, mas mesmo assim ter a coragem de sair desse nada para lugar algum, já é um avanço, entende? Então, assim, é muito importante para você, para mim, para todo mundo, a gente ter uma noção de que a gente tem que fazer perguntas, e não existem necessariamente perguntas burras. Não existem perguntas burras. E que as teorias, leis e hipóteses, elas são suposições. Vamos lá. Eu chego hoje e falo pra você. Eu chego não, né? Que quem sou eu pra chegar e falar qualquer coisa? Mas eu chego pra vocês e vou falar que a teoria relativista do Einstein, na questão lá daquele paralelo dos gêmeos, aqui, gêmeos, está errada. Eu posso criar uma teoria, uma hipótese, uma pergunta para tentar questionar isso. A gente tem que questionar até mesmo as premissas que hoje são consideradas paradigmas. A ciência ela não pode estagnar diante de uma possível verdade. Ela tem que tentar encontrar a verdade final, né? E às vezes a teoria relativista, a teoria quântica e qualquer outra, ela seja simplesmente uma etapa desse processo de construção, de encontrar a verdade. Eu espero que essa parte tenha ficado claro para vocês. Vou apagar isso aqui, porque senão isso aqui vai confundi-los. Ui, atrapalhei aqui meu quadrinho. Consertei. E aí a gente vai ter a questão das funções da ciência. O Pope vai dizer que a ciência tem 3 funções. A função de... Ai, meu Deus. Que letrinha. A função de... Ai, vamos aumentar isso. Isso tá bonito, não. Vou botar no 10. A função de explicar. A função de prever. E a função de aplicação. A teoria do Einstein foi corroborada porque ela conseguiu prever um fato futuro. Se eu não me engano, foi a volta de um cometa, alguma coisa assim. Então ele conseguiu prever, então check. Ele conseguiu explicar melhor alguns fenômenos do que a teoria mecânica do Newton, check. E hoje a gente consegue aplicar com muito mais fidedignidade uma série de aspectos práticos para a questão de exploração, meu Deus, exploração estelar? Gente, tá me faltando um nome? Exploração estelar aqui, exploração interplanetária, vamos com interplanetária. Exploração interplanetária, e a gente precisa desse tipo de conhecimento que já estão sendo aplicados, até mesmo em observações de satélites. Então, a ciência ela tem que cumprir bem essas funções. E a questão é, a ciência é falha. Aqui, é falha. Mas ela busca alcançar a verdade. Então, assim, o objetivo é encontrar a verdade. Então, por favor, tenham muito claro isso. Apesar do Karl Popper, a gente poder chamar ele de
um cientista, um filósofo desconfiado, a gente tem que entender que ele é desconfiado com relação ao caminho, ao modo, ele quer garantir que o resultado final seja o mais verdadeiro possível. Mas existe uma verdade. Existe uma verdade. E a nossa busca é encontrar essa verdade. Gente, como vocês puderam perceber, essa questão da produção acadêmica, o senso comum e a ciência, é uma questão que não é difícil, sabe? Não é difícil. Mas a gente tem que entender uma coisa que o Pope fala com uma certa clareza, que é, eu vou até anotar aqui para vocês, para servir de guia, olha só, tentando aqui, que é, o cientista erra na busca pela verdade. Mas erra mais por não aprender com seus erros. Isso aqui é uma transcrição minha, tá, gente? Ele não fala exatamente dessa forma, mas seria um pensamento que tá na obra dele que chama Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Vou colocar aqui, ó, Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Então, assim, não tenham medo de errar. Esse aqui faz parte do processo. Você pode terminar uma produção científica falando a pergunta que eu fiz depois de analisar tudo foi mal organizada, não foi estipulada corretamente. Você tem que reconhecer seus erros para você conseguir dar mais um passo para frente. E geralmente, né, a maior parte das pesquisas que a gente faz, ela só vai de fato dar um resultado futuro positivo depois de muitos erros. Então, aceita os seus erros, incorpora eles e aprende com eles, que vai dar tudo certo no final. E aceita que você vai errar muito nesse caminho. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês sigam o canal, se inscrevam, curtam, para eu poder trazer mais vídeos para vocês. Se vocês gostaram dessa metodologia mostrando no tablet, me avisem para eu continuar fazendo assim, ou se não gostaram, me avisa para eu parar de fazer assim, só explicar mais, que às vezes isso aqui acaba tomando um pouco mais da minha atenção. Então, para eu poder me aperfeiçoar e trazer coisas mais legais e de forma mais didáticas para vocês. Gente, muito obrigada e beijinho, tchau, tchau!